Bom dia a todos. É um misto de encabulamento que faz com que a gente possa começar esse diálogo, essa conversa, que eu suponho que seja a mais aberta possível, como é da natureza do DNA da internet. Quero dizer também que esse espaço que foi concedido ao Ministério Público Federal e à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão é um espaço que não poderia deixar de ser povoado. Quero dizer que nós reconhecemos no Ministério Público Federal o trabalho precursor que foi feito por essas colegas, essas mulheres do Ministério Público. E quero agradecer também todo o apoio logístico do Tiago, do Rodrigo, que permitiram que a gente possa, não mais do que compartilhar, sinceramente, algumas inquietações e fazer alguns reptos aqui para contribuir para essa conversa muito interessante. Mas essa fala familiar, ela me desinibiu o suficiente para poder contar um pequeno episódio doméstico. Há uns anos atrás, quando a minha filha Marina era pequena, ela chegou da escola ao meio-dia e disse para mim qualquer coisa do tipo: papai, eu odeio a Dilma. Eu, então, fiquei na iminência de abraçar a minha filhinha, mas eu não podia fazer isso porque isso poderia parecer uma solidariedade. Mas como que essa menina, que ainda não tinha condições críticas de formular um juízo desses, como ela chega da escola dizendo uma coisa dessas? Porque a professora encontrou difundido na internet um discurso do ódio que falava contra os presidiários, que eles ganhavam tal de auxílio reclusão, que era um benefício previdenciário que lhes davam dinheiro que o trabalhador brasileiro, no mês inteiro trabalhando, não conseguia oferir, e que isso era uma criação do sapo barbudo, e que tudo isso fazia parte de uma grande conspiração do mal, e era construída uma narrativa pela internet que era apropriada didaticamente e era difundida para as nossas crianças, inclusive a princesa Marina. Era preciso que nós fizéssemos uma contranarrativa, que nós fôssemos à escola, que nós explicássemos à professora exatamente o que é, que nós disséssemos que a professora podia usar essas mesmas ferramentas para se esclarecer melhor. Era preciso construir uma contranarrativa. Enfim, a sacanagem que me fizeram foram fazer com que eu montasse uma fala brevíssima com esse tema sofisticadíssimo que eu ainda não consegui decodificar. Liberdade de expressão em tempos de cólera, o papel das contranarrativas ao discurso de ódio na internet. Claro que é uma visão muito parcial de uma experiência, de um repertório de experiências muito limitado, pela visão truculenta e repressora do direito, na qualidade de representante do Ministério Público Federal. É muito mais, não é, uma narrativa, é muito mais uma construção de exemplos. Mas no que se baseia essa contranarrativa? Se baseia na constatação de que, do ponto de vista jurídico, a internet é um espaço, é um locus de realização dos direitos fundamentais. Portanto, a internet é onde os direitos fundamentais acontecem. Não é só o espaço da agressão, mas é o próprio espaço da identificação. É aí que rola a aventura dos direitos fundamentais. Por isso, como acontece com os direitos fundamentais, o papel de centralidade da dignidade a orientar tudo que rola na internet. Há uma série de complexidades envolvidas, a começar pelo número de direitos fundamentais, nem todos eles, digamos assim, apontando setinhas na mesma direção. Portanto, diversos direitos fundamentais em concorrência. A composição disso só consegue solução nos casos concretos. Não há uma receita a priorística que possa dar conta desse caleidoscópio de direitos fundamentais envolvidos, como, por exemplo, manifestação do pensamento, expressão artística. Tudo isso pode parecer muito trivial, mas, por exemplo, o direito de reunião, que até muito pouco tempo atrás era considerado qualquer coisa física. Hoje, o próprio direito de reunião passa pelas possibilidades da internet, é uma reconfiguração de um direito clássico que vem da época da Inglaterra medieval. Né? Os episódios políticos da Primavera Árabe, por exemplo, mostram, né, o papel dos meios de comunicação cibernéticos, da internet, para o próprio direito de reunião. E assim também o direito de informação, imagem e honra, privacidade, identidade cultural e, como é uma proposta de emenda constitucional que está em discussão no Congresso Nacional,
erigir o próprio acesso à internet como um direito fundamental autônomo. Aqui a complexidade não é só na variedade dos direitos fundamentais, mas é na própria estrutura do direito fundamental. Porque o acesso à internet, que deveria ser considerado talvez um direito de mais uma forma de plotar no século XX, XXI, os tradicionais direitos de expressão e manifestação do pensamento, o acesso à internet é alocado por essa proposta de emenda constitucional no artigo 6º da Constituição, que fala dos direitos sociais. Cara, isso é uma doideira. Imaginar que o acesso à internet seja topograficamente considerado no Brasil como um direito social. A complexidade também é uma complexidade de estrutura dos próprios direitos fundamentais. Um primeiro repto, uma primeira problemática. A assertiva, altamente polêmica, de que a liberdade de expressão, por meio da imprensa, mas também por meio das redes sociais, por meio dos mais variados veículos, que a liberdade de expressão seja um direito preferencial. Esse ponto de vista, com o qual dificilmente nós deixaríamos de concordar em parte, por causa de premissas democráticas, não é? Por causa das considerações da autonomia da pessoa, da liberdade, do livre desenvolvimento das personalidades, mas essa constatação de que haveria um direito preferencial é altamente problemática, porque coloca a balança da justiça com um peso imponderável de um dos lados. Será que há direitos que já nascem preferenciais, que ganham qualquer concorrência? Isso é muito problemático. Infelizmente, ou felizmente, enfim, o Supremo Tribunal Federal adotou essa posição de direitos preferenciais num importante julgamento, repetiu isso em outros também, que era o julgamento da antiga lei de imprensa, que vinha da época da ditadura militar e que foi considerada incompatível com a Constituição. Ali o Supremo Tribunal Federal entendeu que a liberdade de expressão seria um direito preferencial. O mesmo Supremo Tribunal Federal já não teria dito isso em outras importantes decisões, como uma decisão que julgava um caso de racismo, de publicação antissemita contra os judeus, que é o famoso caso Ellwanger, julgado em 2003. Dizer que a liberdade de expressão é um direito preferencial, quase um direito absoluto, é um problema na hora de construir uma contranarrativa. Por exemplo, o bloco de carnaval Porão do DOPS 2018, divulgado pelas redes sociais com imagens de torturadores, portanto fazendo uma óbvia apologia a esse nosso passado recente, que envolve discussões sobre direito à memória e à verdade. Houve uma corajosa ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por conta do abuso do direito de expressão, da apologia da tortura. Havia, por exemplo, imagens que associam esse bloco carnavalesco com a figura de torturadores, no caso aqui é o coronel Brilhante Ustra, que foi juridicamente reconhecido como um torturador, portanto, esse é um reconhecimento oficial do Estado brasileiro. E houve uma primeira apreciação judicial muito recente indeferindo a liminar, né, não acatando, em primeira medida, essa proposta do Ministério Público de contenção, justamente dizendo que a liberdade de expressão é um direito preferencial. Eu agradeço aqui essa referência e outras tantas ao meu colega Marlon Weichert, que tinha sido inicialmente convidado e que declinou do convite indicando o meu nome num outro episódio puro de sacanagem. Há múltiplas dimensões dos direitos fundamentais envolvidas nisso. Que os direitos fundamentais não mereçam só a leitura por conta das pessoas e grupos que são atingidos apenas como uma espécie de escudo de direito subjetivo, mas que os direitos fundamentais sejam compreendidos também pelo seu aspecto objetivo. Eles fornecem pautas para que nós possamos, né, compreender, fiscalizar, construir, normatizar uma internet segura. Se há esse aspecto objetivo dos direitos fundamentais, eles também devem ser feitos valer nas relações cotidianas entre os particulares, portanto, não é uma relação apenas entre o poder público, deve também ser uma inspiração nas nossas relações
cotidianas, e devem invocar a construção, a configuração de instituições e procedimentos, instituições como a SaferNet, procedimentos como esses todos dialógicos que envolvam a internet, tudo isso de decorrência de uma múltipla dimensão, inclusive objetiva, dos direitos fundamentais. Bom, estabelecidas assim algumas rápidas premissas para uma contranarrativa que envolva convivência e tolerância entre as várias perspectivas de direitos, que vão do direito à reunião, ao próprio acesso à internet, e de respeito a todos, em especial às pessoas e grupos vulneráveis, o que se liga com a centralidade da dignidade a qual nós tínhamos feito referência. A partir disso, um brevíssimo relato de alguns casos, né, desconfortáveis, que chegam à pauta do Ministério Público e que merecem esse olhar do direito, que é um olhar tendencialmente repressor. Isso tudo é muito perigoso, né? Um caso que envolva discriminação étnica, portanto, uma contranarrativa que dê conta de pessoas e grupos vulneráveis. Era uma página de rede social com um propósito antitabagista, portanto, uma página que já vinha com um selo de simpatia, né? Preocupação com a saúde pública, mensagens antitabagistas, a denúncia dos males do cigarro, do tabaco, etc. Mas, em determinada altura do campeonato, essa página descrevia: não fumo porque o cigarro deixa meu pulmão preto, e de preto eu quero distância. Quer dizer, a dificuldade de construir aqui, de desmontar, a partir de contranarrativas, a insidiosa instilação do discurso de ódio, ali onde nós menos esperávamos que ele fosse acontecer. Numa página comprometida com saúde, um discurso de discriminação étnica. Um caso um pouco dramático, eu confesso que eu sempre reflito sobre a oportunidade de fazer a transcrição literal do que acontece, sabendo que isso vai acabar divulgando um pouquinho mais, né? Mas, enfim, talvez seja justamente com o objetivo de construir outras histórias que nós nos sintamos na contingência de descrever um pouco o que acontece. Esse era um caso de discriminação de gênero. Uma página a favor da descriminalização. Isso, num ambiente democrático, tem que ser sempre promovido, né? A discussão sobre até onde pode ir o direito penal. E nós discutimos a descriminalização do uso dos entorpecentes, a marcha da maconha, nós discutimos a descriminalização do aborto, nós discutimos a descriminalização do crime de desobediência, e tudo isso parece fortemente ancorado numa perspectiva democrática. Mas o que essa página sugeria era a descriminalização do estupro. A descriminalização do estupro é a legalização da violência sexual. Tínhamos lá que discutir em que medida as autoridades deveriam ou não deveriam interferir nesse fluxo de informações. Enfim, como eu disse, há um desconforto aqui, mas a página dizia isso, uma receita de como estuprar. Quando uma mulher é estuprada, logo depois que ela mostra resistência, ela acaba ficando em um estado paralisado. Seu olhar fica vazio e sem vida. É nesse momento que você pode começar a espancar a mulher. É o momento que você vai ser a mais pura face do sofrimento dela. A face da desistência, a face submissa, a face da derrota. Deixando ela ali, imóvel, olhando para o nada, com suas lágrimas caindo do rosto, sem esperança, sem vida, é este o seu estado original. O estado pacífico da mulher, o estado em que ela está mais sendo quem ela é. Um objeto sexual, uma escrava, um lixo descartável e substituível. O tipo de discurso do ódio que se encontra. Esse é um caso um pouquinho anterior, sobre discriminação contra pessoas com deficiência. Agora é um clipe, nós envolvemos aqui também o recurso à linguagem musical, de uma música no YouTube com incitação à violência, inclusive sexual, contra um cadeirante. Cintura para baixo, tudo paralisado, UDR 666, esse é o bonde do aleijado. Quando vejo um aleijado, não consigo sentir dó, roubo logo sua carteira para poder comprar meu pó. O aleijado, você está correndo risco, vou raspar sua cabeça na muralha de chapisco. Meu amigo aleijado não aguenta brincadeira, dei para ele um patinete e ele chorou a noite inteira.
minha irmã é aleijada e é só uma menina. Para fugir da depressão, eu a drogo com benzina. Comprei um aleijado numa feira em Contagem, moí seus membros toscos para poder fazer serragem. Tenho um primo aleijado que também é meio mongol, para rir de seus defeitos dei a ele um pogobol. Estupro de aleijado é uma coisa bem legal, caçoar de aleijados é a minha diversão. Eu, obviamente, suprimi alguns trechos que eu considerei indigestos demais. Uma contranarrativa, né, que dê conta desse tipo de mensagem, que obviamente não é o único tipo de mensagem na internet, mas cabe-me aqui fazer um alerta sobre o discurso do ódio, uma contranarrativa que se contraponha ao efeito silenciador dos atingidos e do público em geral, porque esse tipo de mensagem obviamente tem esse efeito silenciador, então o esforço ético para construir a contranarrativa é muito grande, porque a tendência das pessoas de boa vontade é simplesmente ficarem silentes diante de tanta ignomínia, né? E também uma contranarrativa que se contraponha ao efeito das bolhas filtradas, em que essa, eventualmente, pequena comunidade, né, reproduz essas manifestações sectárias e acaba dando um ribombo que talvez não condiga com a percepção e a sensibilidade da comunidade de uma maneira geral. Precisamos nos contrapor ao efeito silenciador e ao efeito das bolhas filtradas. Uma contranarrativa, obviamente, precisa se basear em critérios para o enfrentamento desses excessos. Para nós, juristas, a existência de critérios pouco mais ou menos objetivos é muito importante, são pautas de decisão, seremos a polícia, quase, Deus o livre, uma polícia moral, não é? Critérios que não dão conta, né, das inúmeras particularidades de cada caso concreto, mas critérios que, pelo menos, podem nortear essa discussão. Primeiro, é uma maior tolerância no campo artístico. O campo artístico é um campo de expressões complexas, que envolvem coisas que nós compreendemos e coisas que não compreendemos. Não é um livre território, mas, evidentemente, deve haver uma maior tolerância no campo artístico. A propósito, né, o Museu de Arte de Manchester retirou uma das suas pinturas mais importantes, pré-rafaeliana, Ilas e as Ninfas. Os responsáveis pelo museu davam a ideia de que tiraram o quadro apenas para fomentar a discussão, mas o fato é que tiraram um quadro que mostrava lá uma série de jovens, mulheres muito jovens, né, que aparentemente convidam com intenções lascivas um rapaz para que participe desse, como disse um jornal internacional, desse rendezvous, dessa festinha aquática. Tiraram esse quadro, mais uma vez, né, agora não foi o Museu de Arte de São Paulo, o que fez com que o escritor português João Pereira Coutinho, numa matéria da Folha de São Paulo da última sexta-feira, disse: quando lemos a arte com os nossos próprios preconceitos, é possível projetar sobre as coisas belas a sombra viscosa dos nossos fantasmas. Muito interessante que nós todos, operadores, né, de alguma forma, fomentadores de normas, de pontos de vista e até mesmo de fiscalizações, que nós tenhamos muito claro, psicanaliticamente, que nós não podemos julgar isso a partir dos nossos fantasmas. Maior tolerância no campo humorístico. O Supremo Tribunal Federal tem, inclusive, uma decisão muito interessante dizendo que nós não podemos proibir mensagens humorísticas na época pré-eleitoral. O campo humorístico é um campo muito próximo também das manifestações artísticas. Maior tolerância no campo político, em que as pessoas digladiam as suas ideologias. Maior tolerância no campo acadêmico, onde pretensamente nós procuramos discutir as teorias e os pressupostos. Maior tolerância no campo religioso, onde as pessoas seguiam por verdades, por dogmas. Isso não significa, mais uma vez, não significa territórios neutros, né? Mas o reconhecimento de que esses campos são campos complexos. Um autor que se debruça sobre o tema, que é Jeremy Waldron, num livro de 2014, ele fala de uma maneira muito interessante que a mais generosa das normas, da legislação que ele investigou, que eu vi, é na Lei de Discriminação Racial da Austrália, que diz que sua proibição básica de ações que insultam, humilham ou intimidam um grupo de pessoas por causa de sua raça, cor ou origem nacional ou étnica, portanto, existe a proibição, né,
não deve tornar ilícito nada dito ou feito razoavelmente e de boa fé, no curso de qualquer afirmação, publicação, discussão ou debate, feito ou mantido para qualquer finalidade acadêmica, artística ou científica genuína ou qualquer outra finalidade genuína no interesse público. Manifestação de um pensador liberal, né, mas que reconhece que há proibições, mas que essas proibições elas devam ser cuidadosamente consideradas nesses domínios artístico, científico, etc. Porém, menor tolerância em relação a crianças, adolescentes e jovens. A vocação da Constituição aqui é muito forte, né, com prioridade os interesses e direitos de crianças, adolescentes e jovens. Menor tolerância em relação a pessoas e grupos vulneráveis, pautas, né, parâmetros muito genéricos para a construção de uma contranarrativa. Uma otimização da investigação, que as pessoas responsáveis, não é, por acompanhar esse fenômeno, que elas tenham condições de investigação. Isso significa condições de acesso às informações, providências rápidas dos provedores. Do ponto de vista do Ministério Público, nós podemos dar testemunho de um comportamento de muita resistência no passado recente, inclusive utilizando pretextos do tipo os provedores estão fora do país. Com isso, nós não temos condições de aproximação. E aqui uma discussão muito técnica, mas é a seguinte: fixou-se o entendimento de que crimes cometidos por meio da internet, como, por exemplo, pedofilia, eles são sempre de competência federal. Uma decisão, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, do ministro Fachin. E a minha reflexão é, enfim, talvez seja essa a melhor solução, e essa é a solução que tem sido adotada. A minha reflexão é, será que isso dá conta? Compreende exatamente o que significa a internet? Será que as autoridades federais elas alcançam tudo o que está acontecendo na internet nos mais variados rincões do país? Será que essa é uma solução logística, prática? Dizer que só as autoridades federais é que podem perseguir esses crimes na internet? Mas eu não tenho autoridade nenhuma, só lanço aqui uma inquietação, como eu disse. Preferência para modalidades sancionatórias que promovam, né, que contribuam para a construção da contranarrativa e não justamente para a censura, que promovam esclarecimento, contraposição, retratação, portanto, direitos de dar o seu ponto de vista, direitos de oferecer a resposta, mecanismos suasórios que façam com que os emissores das mensagens eles mesmos se retratem, contranarrativas que deem preferência para essas modalidades sancionatórias. Sabe, eu fiquei pensando, falei da Marininha e tudo, mas esse foi um discurso pesado, né? Os exemplos são pesados. Eu não queria, quem me conhece sabe que de verdade eu não sou assim. Aliás, eu, inclusive, odeio usar gravata. Então, me ocorreu tentar desanuviar um pouco essa péssima e pesada impressão. Me ocorreu, quando me lançaram esse título, né, Liberdade de Expressão em Tempos de Cólera, me ocorreu a lembrança de uma entrevista com Garcia Marques, né, autor do famoso O Amor nos Tempos do Cólera. Eu imagino que tenha havido aqui uma brincadeira com as palavras, né? E então perguntavam para o Gabo, né, depois de uma vasta obra que envolve 100 anos de solidão e tantas outras coisas, perguntaram para ele qual era a sua obra favorita. Ele riu, dizendo, essa é uma pergunta idiota para um escritor, né? O escritor escreve a vida inteira, não há uma obra favorita. Mas o jornalista, como costumam ser, tem que ser, foi insistente, disse, qual é a sua obra favorita? Ele disse, se alguma obra minha ficar para a posteridade, será não os 100 anos de solidão, mas será O Amor nos Tempos do Cólera. Eu fiquei pensando nisso, né, o que nos deve inspirar nas contranarrativas. Aí o jornalista perguntou, mas por que o amor nos tempos do cólera? Ele disse assim, simplesmente, porque fala de amor. Muito obrigado pela atenção.